Olá, sabe aquela antiga história de que grávida precisa ficar em repouso absoluto? Pois é, a ciência não só questionou, como virou completamente esse jogo. Hoje a gente vai entender essa mudança e o que ela significa para uma gestação muito mais saudável. Vamos nessa? Quem nunca ouviu uma frase parecida com essa, né? Por muito tempo, essa era a regra. Descansar era sinônimo de segurança. Só que hoje, a gente sabe que o excesso de repouso, na verdade, pode até trazer alguns riscos. A ciência abriu os nossos olhos para uma realidade que valoriza o movimento. E olha só essa comparação, que deixa tudo bem claro. A gente saiu da ideia de que ficar parado era o mais seguro para entender que, na verdade, a atividade física é essencial. Hoje, já está mais do que comprovado que se mexer, para a maioria das gestações, não só é seguro como ajuda a prevenir um monte de complicações. É bom para quem gesta e para o bebê. Então, como é que essa nova visão se firmou? É importante dizer que isso não é uma modinha, sabe? É uma mudança de chave mesmo, baseada em muita pesquisa, em muitas evidências que mostram como o exercício pode de fato transformar a experiência da gravidez para melhor. E o ponto principal é este: não é uma opinião qualquer. São as maiores autoridades em saúde obstétrica do mundo, como o famoso ACOG, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que não só permitem, como agora recomendam e incentivam o exercício na gestação sem complicações. Mas por que essa virada de 180 graus? A resposta está nos benefícios, que são poderosíssimos e comprovados pela ciência. E eles valem tanto para a pessoa gestante quanto para o bebê. Quer ver os números? Eles falam por si. Vamos começar com este número que é de cair o queixo. Seguir as recomendações de atividade física pode reduzir o risco de desenvolver problemas bem sérios como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia em até 40%. É uma ferramenta de prevenção gigante. E não é só o corpo que agradece, não. A saúde mental também ganha, e muito. As pesquisas mostram que o risco de depressão, seja durante a gestação ou no pós-parto, pode diminuir em pelo menos 25%. É um bem-estar emocional que faz uma diferença enorme. E a lista de vantagens continua. Os estudos mostram uma experiência de parto mais tranquila, com menos necessidade de intervenções, como uma cesárea, e uma recuperação no pós-parto bem mais rápida. Sem falar que a atividade física é uma super aliada para controlar o ganho de peso na gestação. Ok, os benefícios ficaram claros, mas a pergunta que fica é: como colocar isso em prática com segurança? Vamos então para as diretrizes gerais que, olha, são mais simples do que parecem. É um excelente ponto de partida. Esse aqui é o número mágico, 150. A principal recomendação é fazer no mínimo 150 minutos de atividade com intensidade moderada por semana. E o mais curioso é que essa é a mesma recomendação para a população em geral. Isso só reforça que gravidez não é doença, é uma fase da vida. E o que raios é essa intensidade moderada? Bom, tem um jeito bem fácil de saber. É o teste da conversa. Se durante o exercício dá para conversar, mas não daria para cantar uma música, a intensidade está no ponto certo. Pensa numa caminhada mais acelerada, natação, uma dança. O objetivo é sentir o coração bater um pouco mais forte, mas sem perder o fôlego. E esses 150 minutos não precisam ser feitos de uma vez só, de jeito nenhum. A ideia é espalhar ao longo da semana, em pelo menos 3 dias. Dá para dividir em 5 sessões de 30 minutos, por exemplo. Fica bem mais fácil de encaixar na rotina. E a regra de ouro, sempre: ouvir os sinais do corpo, que está sempre mudando. Agora, vamos a um ponto fundamental: segurança. Exercício é ótimo, mas existem sim situações em que é preciso dar uma pausa ou adaptar a rotina. Isso não é para dar medo, tá? É para ser um guia para uma conversa muito importante com a equipe de saúde. É sobre ter autonomia e segurança. As diretrizes médicas separam as coisas em 2 grupos. Existem as contraindicações absolutas, como um sangramento persistente, que significam: pare imediatamente e procure ajuda. E existem as relativas, que indicam que o exercício talvez ainda seja possível, mas precisa de um plano super personalizado e acompanhamento médico de perto. E por favor, isso aqui é crucial. Este material é informativo, mas nada, absolutamente nada, substitui uma avaliação médica. Cada gravidez é única. O ideal é sempre conversar com a equipe de saúde, perguntar o que é melhor para cada caso e a quais sinais prestar atenção. A orientação profissional é indispensável. Para a gente fechar, vamos a algumas dicas bem práticas para que o exercício seja sempre seguro e confortável. São pequenos ajustes que fazem uma diferença enorme para ter uma gestação ativa e feliz. São regrinhas simples, mas que funcionam muito. Sempre aquecer antes e desaquecer depois, manter a hidratação em dia, bebendo bastante água, evitar ficar muito tempo de barriga para cima porque isso pode causar tontura, e a mais importante de todas: ouça seu corpo. Se sentir dor ou um desconforto estranho, pare. O corpo sempre avisa.
A ciência moderna nos deu uma perspectiva totalmente nova. A questão hoje não é mais será que pode se exercitar, mas sim como podemos incorporar movimento para ter uma gestação mais forte e saudável. É um passo muito importante a se pensar. E essa é a grande mensagem final. A atividade física deixou de ser vista como um risco para se tornar uma das ferramentas mais poderosas para o bem-estar durante a gravidez. Uma mudança de paradigma que beneficia milhões de pessoas. É se mover pela própria saúde e pela saúde de quem está a caminho.